Olá, eu sou Sabrina Baracho, sou fisioterapeuta especialista em saúde da mulher e também saúde pélvica. E hoje estou aqui para entrevistar a Gabriela Faria, que é mãe do Luca, esposa do Rodrigo, e que fez o acompanhamento na gestação aqui na clínica. Seja muito bem-vinda, Gabriela, que já Obrigada, Sabrina. com 34 semanas de gravidez, né? E eu me lembro, Gabi, que na sua avaliação, você estava super bem, tanto emocionalmente quanto fisicamente, né? Assim, já com os cuidados, é nutricionista, então, cuidados com a alimentação, fazendo exercícios físicos, e foi encaminhada por uma amiga e por um médico. Então, eu queria entender, assim, o que te motivou a procurar o nosso trabalho. Bom, é um prazer estar aqui com você, compartilhar com tantas futuras mamães como é que foi a minha experiência. Realmente, eu cheguei em você com 34, já assim, nos 45 do segundo tempo, eu lembro que você falou assim, olha, vamos correr aqui, porque o Luca pode nascer daqui 15 dias. Aí o Luca nasceu de 40+1, vou deixar claro aqui, então deu tempo da gente fazer um belíssimo trabalho. Quando eu te procurei, eu estava querendo conhecer mais sobre o meu corpo do parto. O parto normal é algo que eu sempre quis, eu sempre sonhei, obviamente, dentro da segurança médica. Eu estava aberta também para se talvez fosse necessário cesárea, eu estava aberta para isso também, mas, querendo ou não, eu estava sonhando com o parto normal e aconteceu. Eu realmente procurei a fisiopélvica para conhecer mais meu corpo no momento do parto, porque a gente tem tanta informação solta que a gente acaba ficando super perdida. Não, deixa eu ir em alguém que realmente sabe, que entende, para me direcionar. Como você mesma disse, né? Eu sou nutri, atendo também gestantes. Então, assim, a parte de cuidados comigo, com o Luca, estava tudo certinho. Só estava faltando essa parte de como o Luca vai sair de mim. E você me orientou assim, de uma belíssima forma. Gabi, você falou no primeiro dia assim, Sabrina, eu quero muito um parto normal, mas eu não me apego, né? Isso. Que muitas mulheres desejam, né? E ficam muito frustradas depois quando vão para uma cesariana. E você trouxe esse discurso de que não se apega e evoluiu para um parto normal. Eu queria entender como que foi seu parto, como que foi essa experiência para você? Olha, eu deixei isso claro porque eu falo com muitas amigas, falo com muitas pacientes. Você não vai ser menos ou mais mulher se você fizer uma cesárea. Você não vai ser uma mais ou menos mãe se você fizer uma cesárea. Você tem que fazer de acordo com a sua segurança, com a segurança do bebê. Então, assim, vai de coração aberto. Eu fui totalmente de coração aberto. Foi um parto normal, foi um parto induzido, porque eu estava de bolsa rota. Então, o Luca estava pronto para sair, mas ele estava com uma certa preguicinha, talvez. Aí ele nasceu de 40+1. Foi um parto que durou mais ou menos ali umas 8 horas de trabalho de parto. E toda a fisiopélvica que a gente fez antes, eu lembrava de tudo. Olha, quando vier contração, você vai, respira, força no lugar certo, questão de posição. Eu tive o Luca na cama de lado, que era a minha pior posição durante as nossas consultas. Eu lembrei muito bem disso. Mas veio do jeito que veio. O Luca, ele sempre foi um neném muito grande para a idade gestacional. O Luca nasceu de 53 centímetros e quase 4,2 kg. Não porque eu tive diabetes ou não porque eu ganhei muito peso, até porque eu ganhei 8,5 kg. O Luca, só de Luca era quase 4,200. Então, fora líquido, amniótico, placenta. Então, se não foi um certo descuido. O Luca veio grande porque eu sou alta, eu tenho 1,84 m para padrão de mulher brasileira, isso é altíssimo. Meu marido também é alto, então eu brinco, o Luca teve espaço para ele crescer e teve muito também nutriente. E isso nunca me deixou com medo, nunca foi um empecilho de eu não vou ter um parto normal. A minha vontade de ter um parto normal era muito maior que o meu medo, sabe? Eu sabia que, tipo assim, eu estava com uma equipe sensacional, com você, com a minha médica, com a enfermeira. Então, assim, todas vocês falavam, dá para o Luca nascer de parto normal, sim. Então, isso me encorajou, sempre lembrava disso. E, resumindo, o Luca nasceu super bem, saudável, não teve complicação nenhuma, de parto normal. Eu tive grau de laceração 2, então, tipo assim, uns 3 pontinhos ali. E a fisiopélvica com certeza colaborou para esse sucesso, porque
eu tinha uma certa consciência corporal durante tudo. Pré-parto, trabalho de parto, Luca nascendo. Então, assim, foi uma experiência ótima. E Sem aí, traumas. que bom, na gravidez, nós fizemos várias coisas. Nós começamos já com 34 semanas com a massagem de períneo, né? Que é a Foi. técnica de alongamento do períneo para prevenção de traumas. A gente experimentou as posições possíveis, que, como você falou, quando a gente experimenta, e às vezes até aqui dentro da clínica, a gente gosta mais de uma, a mulher gosta mais, não quer dizer que vai ser a escolhida na hora do parto. A gente nunca pode se fechar para a posição. A gente, na hora do parto, pode ser tudo diferente, como foi para você, né, Gabi? Como você disse, a posição que você menos gostou aqui foi a que na hora você escolheu. Mas é isso, a liberdade com o corpo, a gente entender as possibilidades do nosso corpo é fundamental para a gente vivenciar o parto de uma maneira segura. A Sim. gente fez também exercícios para os músculos do assoalho pélvico, meditações, respiração, de tudo que a gente fez. O que você acha, assim, nossa, isso fez muita diferença, eu gostei muito de ter feito isso. Ou teve algo mais específico dentro do nosso trabalho que te chamou a atenção? Sabrina, eu acho que foi, sinceramente, um conjunto de estratégias, sabe? Porque a parte de respiração é extremamente importante, assim como a parte de fazer a força na hora certa. Então, acho que a gente não pode isolar, porque foi o somatório de tudo que deu certo, sabe? A calma. Eu lembro que você sempre falava, Gabi, você é muito calma, você é muito tranquila, isso vai ser muito bom para você. Eu não esqueço disso. Eu sou zero ansiosa e isso ajuda muito também. Então, a mulher que tem mais ansiedade, querendo ou não, acredito eu, você pode falar melhor, querendo ou não, atrapalha um pouquinho, porque assim, você não meio que consegue concentrar. Então, acho que a calma, a respiração que a gente fazia, as posições que a gente treinou vários, acho que foi tudo que deu certo, sabe? Que foi literalmente uma somatória. Pois é muito legal, porque eu lembro desde sua primeira vinda aqui, né? Cada pessoa chega de um jeito. Então, você está me falando, tem mulher que é mais ansiosa, tem mulher que chega com um monte de ansiedade, a gente precisa trabalhar isso, né? Além de trabalhar as técnicas específicas. No seu caso, que você já veio muito tranquila, eu vou despertar o seu potencial, porque toda mulher tem um potencial guardado dentro dela, que às vezes ela não descobriu. E às vezes o olhar de um profissional especialista, que a gente vê e fala, nossa, isso daqui nela é muito legal. Então, tem mulher que é tranquila, né? Mas que às vezes um assoalho pélvico precisa ser mais trabalhado. Tem mulher que tem um assoalho pélvico já assim, praticamente pronto, e que está muito ansiosa, e às vezes a gente vai falar, olha aqui esse potencial que você tem. Todo mundo tem o potencial a ser descoberto, e às vezes não descobriu. Então, quando eu te falava, Gabi, leva essa tranquilidade junto no parto, não tem como dar errado. Se você levar essa tranquilidade, independente da via de parto, seu parto vai ser bem sucedido. Porque o que a gente quer, no fim das contas, é o que você falou lá no início. Você não quer se apegar a uma via, você quer ter uma experiência positiva para você, para o seu bebê, ter uma boa recuperação, e é isso que importa, né? Exatamente. E aí você me fala, né? Eu descobri que meu bebê era muito grande, e isso em momento algum me trouxe medo. E esse é um motivo de muito temor entre as mulheres. Tem mulher que fala, nossa, meu bebê é grande, como que ele vai passar pelo meu canal? Né? Como que você trabalhou isso durante a gravidez para você não ficar com medo? Eu quero dicas para as mulheres, Gabi. Eu acho que foi o que eu disse mesmo. A minha vontade de ter um parto normal, porque seria saudável tanto para mim quanto para o Luca, era muito maior que meu medo e que meus preconceitos, né? Porque tem muito preconceito em morbidar, o neném grande tem que ser cesárea. Não necessariamente. Se seu bebê estiverem saudáveis no momento do parto, estiver tudo tranquilo, a mulher consegue sim ter o neném grande, né? Mesmo de parto ali normal. Então, resumindo, foi a minha vontade mesmo de ter Eu sempre tive uma curiosidade, gente, como que é um parto normal? Eu sempre quis viver a experiência do parto normal. Como é que é? Será que é tudo isso mesmo que o povo fala? Que dói muito, que não dói nada, que você fica lá horas e gritando? Gente, sabe? Eu, assim, e foi algo realizador. Eu tive um parto normal, mas, recapitulando, estava aberta para uma cesárea, se fosse preciso também. Mas, assim, é isso. A minha vontade de ter o meu parto normal ultrapassava qualquer medo e preconceito e preocupação. Já que a minha equipe
também me deixava tranquila, e isso ajuda muito, né? Porque não, assim, acredito eu, não adianta nada uma futura mãe, querer ter um parto normal, mas a médica, ela já é uma médica cesarista, uma enfermeira que não dá muito suporte. Aí a mulher se trava mais ainda, se fecha mais ainda, e você, não tem outra escolha. Na verdade, tem, e já vai embora para um parto aí agendado. Então, eu tive a sorte também de ter uma excelente equipe, você, minha médica, minha enfermeira, todas super me deixavam tranquilas, e isso ajuda também para caramba. Então, lembrar que o bebê de percentil alto, o bebê grande, né? É um bebê que isso não é contraindicação para o parto normal, mas que o trabalho ele tem que ser feito. Por quê? Certamente um bebê maior, né? Ele vai oferecer maior risco de laceração, né? Ele vai oferecer maior risco de incontinência pós-parto no primeiro momento. Então, é importante a gente fazer realmente o preparo e os exercícios específicos, tanto na gravidez quanto no pós-parto, né? Acima da via de parto, a gente quer a mãe bem, a gente quer o bebê bem. Então, existem hoje recursos, né, que foi o que você fez, de preparação para prevenir o máximo possível problemas relacionados ao assoalho pélvico, né, decorrentes de um parto, às vezes, com um bebê que é maior, né? E, Gabi, a gente fez um procedimento, né, que chama, um aparelho que chama Epinou. Você lembra disso? Super lembro. Então, eu queria mostrar o Epinou e eu queria que você falasse um pouco, né? Você que passou pela experiência de ter um nascimento de um bebê grande, eu queria que você falasse assim, Epinou versus nascimento, se realmente assim ele te trouxe alguma lembrança do parto, se ele te ajudou ou não, né? Então, eu vou explicar primeiro para as pessoas o que é esse aparelho. Então, o Epinou é um aparelho que a gente coloca na vagina, né, da mulher, na gravidez, e a gente trabalha com uma insuflação que simula a cabecinha do bebê. Ele foi criado inicialmente para prevenir traumas perineais, mas a gente sabe que não previne. Lógico, porque o protocolo que ele foi utilizado é bizarro. A mulher usa sozinha, sem nenhuma orientação profissional. Imagina isso. E aí a mulher, às vezes, quer muito um parto normal, fica lá insuflando desenfreadamente, pode causar, inclusive, uma lesão no assoalho pélvico. A gente não recomenda isso de forma alguma. Aqui, a gente não usa com o objetivo de prevenir trauma. A gente usa com o objetivo de dar uma sensação que também não é intensa, porque a gente não quer causar trauma, mas especialmente que a mulher perceba nas diferentes posições como que o corpo dela se comporta, porque quando a gente faz, a gente vê. Quando a gente está deitada de uma forma, quando a gente está sentada de outra, de 4 apoios é de outra. Então, é muito mais no sentido de dar percepção corporal do que necessariamente de alongar. Mas, às vezes, as mulheres falam, nossa, na hora que nasceu, eu lembrei demais do Epinou, lembrei demais, né, daquilo que eu vivi. Para você, como que foi isso? Foi muito diferente, porque o look era grande? Ou você achou que, sim, teve uma lembrança nesse sentido? Teve uma lembrança, porque de tanto que a gente treinou, questão de posições. Eu tive o Luca na minha pior posição aí, e foi tudo certo, mas com esse aparelho, eu acho que a gente tem também um certo preparo mental antes do parto, sabe? Porque a gente sabe que vai dilatar, que serve, né? Querendo ou não, isso aí meio que, como eu posso dizer, vai simular essa dilatação. Então, assim, você sente, eu acho que até mesmo para você trabalhar mentalmente a dor, porque ela existe, a gente não pode ser hipócrita de falar que não existe, porque existe, né? E para mim foi fundamental. Eu lembrava todas as vezes, todas as contrações que eu lembro que você até me alertava assim, olha, faz a força aqui embaixo, essa força está em cima, né? E aí a gente fazia várias técnicas aí, então foi assim fundamental para mim. Sim, quando você chegou, não sei se você se lembra, você fazia em cima e travava o assoalho para relaxar. Então, a gente usou muito o trabalho da respiração, né, e do direcionamento para o local certo, para você aprender mesmo a relaxar e deixar o bebê passar. Exatamente. Nem todas as mulheres precisam fazer força. O que a gente quer? A gente quer que o útero empurre o bebê e o bebê saia de forma mais espontânea possível. Mas que se a mulher ajudar, que ela não trave, que ela não se canse, porque prende, às vezes, a respiração, não sabe direcionar e se cansa muito. Então, esse trabalho de percepção, ele não é no sentido de ensinar a mulher a parir, de ensinar a mulher, né? Mas no sentido de consciência corporal. Exatamente, de dar uma percepção.
Gabi, e para a gente finalizar, como foi sua recuperação? Nossa, ótima. Foi Ótima. ótima. Eu falei que o Luca nasceu enquanto o pai, né, meu marido estava lá pesando ele bonitinho, já estava em pé tomando banho com duas enfermeiras do lado, mas por segurança, né, porque, querendo ou não, eu não posso tomar banho sozinho, mas assim, sensacional, gente. Literalmente, o Luca nasceu, depois eu estava, questão de 10 minutinhos, eu estava em pé tomando banho. E assim, a sensação de você não ter limitações por causa do parto normal é muito boa. Porque, querendo ou não, cesárea tem a sua limitação ali por causa de corte, cicatriz, então você fica com uma certa dificuldade. Então, assim, é muito bom. E questão de dor, muita gente, com certeza, você deve ouvir muito isso, né? Sabe? Ah, dói muito, parto normal, não sei o quê. Eu falei assim, olha, eu falo com inúmeras pacientes minhas, limiar de dor é muito individual. Então, tem gente que é mais resistente, tem gente que sente mais dores, tem gente que tem a mente mais trabalhada para aguentar uma dor. Então, assim, eu falo que dor, os dois lados vai ter. Você vai ter a dor de parto normal, você vai ter a dor de um corte de cesárea. Você escolhe as suas dores, né? E, assim, entre as dores, a dor do parto normal, depois que o bebê sai, acabou. Acabou. Acabou, gente. Acabou. Você não tem dor para nada. Sua vida segue. Obviamente, né? Com as suas limitações pós-parto. Eu não podia pegar muito peso, treino depois de um certo tempo. Mas não tive incontinência, não tive nem urinária, nem fecal. Não tive nada. Por quê? Porque eu fiz todo esse trabalho pré-parto de conhecer meu corpo e o pós-parto também. Isso, ô Gabi, agora eu vou te puxar a orelha, sabe por quê? Você não voltou para avaliação de pós-parto. Eu acredito que você esteja muito bem mesmo, porque você não conseguiu voltar. Eu posso me justificar. Não, eu estou brincando. O pós-parto ele tem esse desafio. E a gente tem um bebê para cuidar, né? Então, muitas vezes a gente fala, vamos na casa da pessoa, mas eu acredito que você não tenha tido mesmo necessidade. E aí, quando não tem necessidade, você não está vendo aquilo como um problema, você vai procurar? Não, você já tem um monte de coisa para fazer. Rotina de trabalho, e volta, e amamentação, tantas coisas para conciliar. Mas quando possível, mesmo se não já está com 7 meses de pós-parto, não é isso? Eu preciso ir. A qualquer momento, venha para a gente reavaliar e ver se tem que fazer algum trabalho específico, mas no sentido de prevenir mesmo. Então, eu queria falar para as mulheres, não quer dizer que elas estejam bem, que não precisam de um olhar, porque às vezes, né, para o sintoma aparecer, demora. Então, é importante a gente realmente cuidar. Né? E eu sei que você cuida muito da sua saúde, já está fazendo exercício físico, não estou dizendo que você não está cuidando, não, tá? Não sou um exemplo pós-parto. O pós-parto é um desafio. Contribuiu para a sua experiência de parto, de pós-parto, ter sido tão positiva? Sem sombra de dúvida, Sabrina, conhecer meu corpo. Eu acho que esse pré-parto com você foi, assim, indispensável. Mesmo com 34 semanas, poderia ter sido antes? Poderia. Agora eu já sei. Mas esse pré-parto de físio, de alimentação, de atividade física, foi essencial para um parto de sucesso. E aí o pós-parto, então, nem se fala, né? Porque quando a gente tem todo um pré e um intraparto bacana, de sucesso, eu acho que o pós-parto, acho que ele pode ser diferente, mas as chances são mínimas. Então, resumindo, pré-parto, ele é essencial. Muitas mulheres acham que a físio pré-parto é pilates. A gente até falou isso numa consulta nossa, que eu atendo várias gestantes, e elas falam, mas eu já estou fazendo pilates. Gente, não é a mesma coisa. Pilates e fisiopélvica são duas coisas totalmente distintas. A Sabrina, ela pode defender isso. Eu, como leiga, sei disso. Então, se você faz pilates, ok, mas a fisiopélvica, ela é essencial para um parto mais seguro, para um parto mais respeitoso, para você conhecer seu corpo também, sabe? Para você ter paciência com você. Eu acho que isso foi, assim, um divisor de águas. Gabi, agora você mencionou na próxima eu vou mais cedo. Você vem mais cedo, mas você não vai precisar fazer tanto. Porque uma vez que você já aprendeu, você vai ver, a preparação no segundo é outra. Você vai vir muito menos. Não, é. Eu falo, gente, se você precisar vir, entendeu? O segundo geralmente eu avalio, igual você, que já tem muita consciência corporal, já
já é emocionalmente super segura, já está lá na frente, entendeu? Então, normalmente, a gente não fica fazendo um tanto de consulta, não. Eu sou mais resolutiva na segunda, entendeu? E na terceira, tipo, vida que segue já está pronta, entendeu? O menino já sabe nascer. Então, já teve um menino de 4,2 kg, do jeito que foi, primeiro parto, segundo, você vai assim, vai ser maravilhoso. E todo mundo que fala assim, você está zoando, a gente está falando sério. Pois é. Eu queria te agradecer imensamente pela sua contribuição. Tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. E para a gente finalizar, queria que você desse uma dica especial para todas as mulheres que engravidaram, né, para que elas vivam uma experiência positiva de gravidez, parto e pós-parto. A dica que eu dou é se cuidem. Gestação pode ser algo maravilhoso se você se cuidar. Lembrando que tem um nenenzinho dentro de você, que depende de você, depende de tudo que você faz. A sua carga de estresse afeta o neném, a sua alimentação, seus hábitos. Então, conheça mais você, conheça mais seu corpo. Tenha paciência com você. O corpo muda, os hormônios mudam. E principalmente, busque informações concretas. Não fique pegando dicas soltas na internet. Isso é bom para aquilo, isso é bom para isso, para, né? N coisas. Eu falo que o investimento na gestação com ótimos profissionais, isso evita traumas de um parto que não foi o que você sonhou, evita pós-parto com diastas e com incontinências, com intercorrências. Então, assim, se você está grávida, aproveite. Voa, a minha gestação voou hoje, tão tranquila que foi, tão gostosa. Hoje eu morro de saudade da minha barrigona. E é isso. Se conheça mais, permita-se conhecer mais, procure ótimos profissionais na qual você se identifique, que você fique confortável, que a sua experiência de parto assim, vai ser sensacional. Eu espero que seja, assim como a minha foi. Gabi, eu queria que você compartilhasse também, né? Você é uma nutricionista super bem-sucedida, engajada nas redes sociais, já está aí com 7 meses de pós-parto trabalhando. Queria que você desse dicas para as mulheres e falasse um pouco assim, sobre essa questão de conciliar maternidade e trabalho. Como que é isso para você? Eu não voltei 100% ainda, porque eu tinha uma rotina insana, que sabe, eu mesmo ficava de casa, assim, eu ficava 12 a 10 horas aqui no consultório. Nesse momento, isso é impossível. O Luca depende de mim, eu estou amamentando, entre um paciente e outro, eu tiro leite. Então, assim, a gente tem uma nova realidade, a gente tem que se readaptar e é tudo muito aos poucos, sabe? Eu voltei a atender inicialmente, o Luca tinha só 2 meses, mas em casa, no online, pouquíssimos pacientes durante o dia. E isso eu fui voltando aos poucos. Hoje ele já está com 7 meses, eu estou 3 vezes na semana, por enquanto, aqui no consultório, porque eu tenho uma rede que é pequena, mas tem que é babá, e meu marido que me ajuda muito. Então, vai voltando aos poucos, não se cobre tanto, cuide da sua alimentação, continue cuidando, porque cansaço, ele existe, mas ele pode ser menos intenso se você se cuida, se você se prioriza, se você alimenta bem, se você pratica uma atividade física, se você tem um momento para você. Não esqueça a sua versão pré-mãe, que ela nunca tem que deixar de existir. A minha versão Nutri, Gabriela, que gosta sei lá, de bons vinhos, restaurantes, ela nunca morreu, ela nunca vai morrer. Mas a gente tem que adaptar e é tudo assim. É aquela famosa frase clichê: passa rápido. E muda, mas não acaba, né, Gabi? Muda, mas não acaba. Muda, mas não acaba. Não acaba. A gente vai se ajeitando de pouquinho em pouquinho e faz parte. Então, assim, não se cobre tanto. Ai, minha vida acabou, que não sei o quê, não vou dormir mais. Isso é mentira. A vida ela vai se organizando de novo, vai entrando nos trilhos de novo e, assim, passa rápido. Hoje o que já está almoçando e jantando, gente, pelo amor de Deus. Isso para mim foi um choque, entendeu? Já meu nenenzinho RN já está usando fralda G, assim, como assim? Então, cada fase é uma e a gente vai mesmo adaptando. E é isso, não se cobre tanto que as coisas elas vão se ajeitando no tempo delas. Tá ótimo, muito obrigada, Gabi. Obrigada a você, Sabrina. Amei estar aqui, espero ter contribuído para futuras mamães aí, que é uma fase muito boa. Eu amo ser mãe. E assim, viva a gestação de vocês. Eu amei a minha, passou muito rápido.
é tudo muito rápido, mesmo sendo muito intenso, e a gente só sente saudades depois. Então, aproveitem a gestação e pós-gestação de vocês, que é uma delícia.